jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje, jogos de baralho, vamos falar de Mexe-Mexe. Mexe-Mexe é um dos jogos mais simpáticos e mais cooperativos que eu conheço de baralho, né? No jogo, cada jogador recebe 11 cartas e tenta aí, ao longo da partida, tentar se desfazer das cartas. Ganha o jogo o jogador que conseguir primeiro baixar todas as suas cartas. Não existe descarte. São os dois baralhos, ou seja, 104 cartas, e existem várias convenções diferentes, possibilidades diferentes. Pessoas jogam, por exemplo, com a figura do Coringa, outras pessoas o Coringa não vale, pode ter o 2 no lugar do Coringa. As cartas todas vão de Ás a Rei, são os 4 naipes, e isso se repete, né, nas 104 cartas. Na vez do jogador, ele pode simplesmente, se ele não tiver nenhum jogo, ele pode comprar uma carta, né? E se ele tiver algum jogo, ele pode baixar. Um jogo específico pode ser uma trinca, 3 cartas iguais, né, de valores iguais, ou pode ser uma sequência, né, é o que ele pode fazer. Então aqui esse jogador vai lá e coloca aqui, ó, uma trinca de 10, certo? Uma coisa que fica muito diferente dos outros jogos é que cada jogo baixado não é do jogador, é da mesa. E outros jogadores podem participar desse jogo. Então, esse jogador aqui pode tranquilamente, né, colocar um 10. A jogada dele é colocar um 10 aqui, só. Ele baixou uma carta. Ele pode ter outros jogos, mas ele não está interessado em descartar tudo, porque na próxima rodada ele vai ter que jogar. Então, na vez dele, ele colocou um 10 aqui, acabou. Esse jogador vai lá, olha o seu jogo, né, e vai colocar aqui uma trinca de 7, sendo que ele está utilizando um 2 como Coringa, né? Algumas pessoas, alguns grupos jogam sem Coringa, não poderia fazer isso, né? E o jogo prossegue até que alguém consiga descartar a carta. Os jogadores podem fazer uma miscelânea de possibilidades aqui. Ele pode desfazer a trinca, montando outros jogos, desde que todos os jogos que fiquem na mesa pertençam ou a sequências ou a trincas. É assim que o jogo prossegue, né? Então, na sua vez, ele pode ainda comprar uma carta, né, no caso, mas se comprou, não joga, né? O jogador aqui, ó, por exemplo, tem um 9, pode pegar um 10 aqui e um valete, né, por exemplo, e o jogo vai, né, o jogo segue, né? O nosso Algo a Mais fala justamente sobre o Mexe-Mexe, sobre as variações. Eu já fiz um episódio aqui no canal sobre o Rubik Kubrick, e é muito parecido. No Rubik Kubrick você tem outras limitações, são peças ao invés de cartas, são cores ao invés de naipes de baralho, e você tem algumas limitações para você baixar as peças, né? No Mexe-Mexe, além de ser tudo muito livre, existem várias convenções e regras diferentes para o pessoal. Por exemplo, o uso do Coringa, muita gente não usa. Tem pessoas que, por exemplo, não permitem que você baixe uma trinca com 2 cartas do mesmo naipe. Então tem várias situações diferentes no jogo. É um jogo que trabalha muito com a sua percepção espacial, né? Você tem que ficar de olho nos jogos que tem na mesa, nas cartas que tem na sua mão e as muitas possibilidades de jogos que você tem para fazer. Às vezes encaixar uma carta, para encaixar uma carta você tem que desmembrar uma trinca, montar um outro jogo, puxar uma carta dali, botar o Coringa, trocar o Coringa de lugar. Então isso tudo te dá uma ginástica mental bem interessante, é um jogo que permite isso, né? Você vai ter aí vários joguinhos diferentes, com 5 pessoas, por exemplo. Isso aqui fica um carnaval, várias pessoas colocando jogos na mesa, né? E a carta que você precisava, agora ela não está mais disponível naquele jogo. Os jogadores não podem jamais subir uma carta da mesa para a mão, então a pessoa tenta baixar uma carta e se ele conseguir, muito bem. Se ele não conseguir, ele retorna aquela carta que ele tentou para a mão e compra uma carta, porque ele não conseguiu baixar nenhuma carta, né? Então, isso vai mudando de jogo para jogo. Esse aqui, por exemplo, colocou um 10 aqui, né? Colocou uma outra, mais 3 sets aqui, por exemplo, para fazer uma trinca maior. O número de cartas na trinca é infinito, né? No caso, limitado a 8, mas de qualquer maneira, são possibilidades. A pontuação do jogo ela é muito diferente, para cada grupo se pontua de um jeito. Então o mais comum é o Ás valer 15 pontos, cada figura valer 10 pontos e todas as outras cartas valerem o valor de face. Isso para quê? Para que as pessoas tenham interesse em descartar mais rápido, porque se alguém bater
você ficou com aquelas cartas na mão, isso vai ser a sua pontuação negativa. E aí, obviamente, no começo do jogo foi estabelecido um valor, por exemplo, 100 pontos. Quem atingiu 100 pontos, o jogo acaba, aquela pessoa perdeu, né? Então, quem fizer menos pontos é o vencedor, né? E aí são várias rodadas para você jogar isso. Mas isso é uma das possibilidades que nós vamos falar, inclusive, na nossa live de amanhã. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Amanhã, às 23 horas, teremos a nossa tradicional live, onde eu vou falar um pouco mais de Rummikub, dessas pontuações, das variantes e da enormidade de similaridades com o Rummikub. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.